Fala aí galera do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o Império Romano, tá? Sobre o Império Romano e também nós vamos fechar aí e falar um pouco sobre o nosso projetão, beleza? Então, rapidamente, para o vídeo não ficar muito extenso, vou falar aqui sobre o Império Romano, mas fica até o final, que no finalzinho nós vamos estar falando sobre o nosso projetão, tá? Então, sobre a formação aí do Império Romano, né? Após aí a dominação de toda a Península Itálica, os romanos eles participaram das conquistas aí também de outros territórios, tá? Com o exército mais bem preparado, muitos recursos, e eles também venceram aí também os cartagineses, liderados, né, pelo general Aníbal. As guerras púnicas também, e essa vitória foi muito importante porque garantiu aí a supremacia romana no mar Mediterrâneo, onde os romanos eles passaram a chamar o mar de Mare Nostrum, né? Também eles dominaram Cartago, as conquistas se estenderam pela Grécia, Egito, Macedônia, Gália, Germânia, também a Trácia, a Síria, Palestina e por aí vai. Também com as conquistas, a vida também lá em Roma ela mudou muito, tá? Porque passaram aí por significativas mudanças após esse processo de dominação romana, beleza? O Império ele passou a ser muito mais comercial do que agrário, né? Os povos eles foram conquistados e foram escravizados e passaram aí também a pagar impostos para o Império Romano. As províncias nas regiões elas passaram a ser controladas por Roma e também renderam grandes recursos para Roma, recursos esses, pagamentos em ouro e também muitos escravos. A capital do Império Romano ela enriqueceu muito e a vida romana ela mudou, né? Também é importante nós dizermos que nesse período do Império, lá na República, quem era o maior órgão era o Senado. Aqui o maior órgão, a liderança, né, passava a ser exercida pelo imperador, que tinha poder completo, poder total, e também ele fazia as leis e ele também executava. O que acontece? No período do Império, o monarca passa a ser o principal dentro desse processo de liderança política, tá? O Senado, que era o maior órgão daquela época, o maior órgão do governo, o Senado passa a não ter mais tantos poderes. O Senado ele passa a ter ser uma questão mais de consulta, né? Um conselho mais consultivo do que propriamente de governo, de mandar alguma coisa, tá? E aí dentro disso nós temos alguns imperadores, tá? Como Augusto, Tibério, Calígula, Nero, né, Marco Aurélio e alguns outros. Na sua maioria, os imperadores não conseguiam passar o seu poder para os seus descendentes, para o seu, como nós podemos dizer assim, para um filho, por exemplo, porque muitos deles morriam de forma drástica, né? E devido também a toda a corrupção e generalizada que existia dentro do período do Império, tá? Esse foi um dos motivos que também levaram o Império a ter seu momento de queda, né? Mas, dentro desse contexto, nós temos o imperador como principal líder político, beleza? Então, existia também, no nosso livro, destaca aquela questão do pão e circo, tá? Que com o crescimento urbano, vieram para as cidades, né, vieram vários problemas sociais para Roma, como por exemplo a escravidão, ela gerou muito desemprego na zona rural, principalmente. Muitos camponeses eles perderam seus empregos lá e vinham migrando para as cidades, tá, em busca de empregos, melhores condições de vida e também mais recursos. E também aconteceu de a partir daí se desenvolver várias revoltas, tá? Desses desempregados, dessas pessoas, e
o imperador ele criou a partir daí uma política chamada de política do pão e circo. Por que a política do pão e circo? Essa política ela consistia em oferecer aí aos romanos a alimentação, né, e também diversão. Quase todos os dias ocorriam aí lutas de gladiadores em estádios, e os mais famosos foi aí o Coliseu de Roma, tá, onde eram distribuídos alimentos, e dessa forma a população ela acabava esquecendo um pouco dos problemas da vida e diminuindo aí as chances de revolta. Então o imperador ele trouxe essa ideia do pão e circo, né, criando diversão e também dando comida, para poder aliviar um pouco os problemas sociais que existiam ali. E também evitar algumas revoltas. Só que isso trouxe muitos... isso aí, na verdade, trouxe muito... Não, se a gente for olhar para o dia de hoje, né, o governo, né, em si, eu estou falando governo, qualquer governo, né, os governos, na verdade, eles geralmente propiciam à população muita diversão, entretenimento, né, e através de bolsas e auxílios, geralmente tentam fazer com que o povo não se rebele, não se volte contra o governo. Então, da mesma forma que se aplicava lá em Roma, também se aplica aqui. As bolsas e auxílios, não sou contra isso, só que eu estou dando um exemplo, fazendo uma comparação aos dias atuais. Só mudou a época e o modelo, né? Porque a prática é a mesma, né? Diversão e distração, e também muita comida, beleza? Falando um pouco sobre a cultura romana, foi muito influenciada, né, na verdade, a cultura romana pelos gregos. Eles copiaram muitos aspectos da arte, da pintura, da arquitetura grega também. Eita ferro, mosquito aqui. Os romanos, eles espalharam-se por grandes cidades e eram locais onde os senadores, os membros, os artistas, né, romanos, eles iam discutir política e ampliar os seus relacionamentos pessoais. A língua romana, por exemplo, essa questão, né, de eles saírem discutir era a mesma coisa que acontecia lá na Grécia, né? Mas aqui em Roma a língua oficial deles era o latim, tá? Depois disso, o latim ele se espalhou por vários locais do Império, por todo o território do Império, né? E dando aí origem na Idade Média aos portugueses, ao português, ao francês, ao italiano e também ao espanhol, que são línguas que vieram de origem latina, vieram de origem do latim, que era a língua oficial dos romanos, tá? A mitologia romana, ela representava uma forma de explicação da realidade, em que os romanos não conseguiam explicar também de uma forma mais científica. Então eles utilizavam a história para poder contar e falar um pouco sobre as coisas que aconteciam ao seu redor, tá? Tratavam da origem do povo, né? Até mesmo porque nós temos a ideia também daquela mitologia falando sobre a origem do povo romano, tá? Através daquela história de Rômulo e Rêmulo, né? Então, falando da cultura, né? Nós temos aí tanto a cultura grega, né? Que eles pegaram muita coisa da cultura grega. Nós temos a raiz da língua, que até hoje nós temos isso aí como relevante para nós, né? A origem da nossa língua, do português, tá? E também nós temos as histórias romanas e a mitologia romana, que veio passando de séculos e séculos até chegar nos dias de hoje, né? Então, sobre a religião, os romanos eles eram politeístas e eles acreditavam em vários deuses, como nós já explicamos que politeísta, esse termo adorando a vários deuses, né? A grande parte dos deuses romanos foram retirados aí do panteão grego, tá? Porém, os nomes originais foram mudados, né? Muitos desses deuses de regiões aí conquistadas também foram incorporados aos cultos romanos. Os deuses eles eram antropomórficos. Que é isso? Eles possuíam características, né, qualidades, defeitos dos seres humanos. Então, eles eram representados em forma humana e tinham sentimentos também humanos, tá bom? A principal além dos deuses, né, na verdade,
o principal forma de culto, né, que eles faziam era também aos antepassados. Cada família escolhia, tinha um deus também, cada cidade, cada família geralmente tinha um deus, que era daquela família, né, que eles adoravam. E, além disso, né, os deuses, havia um culto também aos antepassados, tá? Os principais deuses, quando a gente fala de antepassados, só para a gente lembrar aqui, os antepassados, familiares mais antigos, tá? Então, membros da família mais antigos. Falando aqui sobre os principais deuses, nós temos Júpiter, Gênio, Apolo, Marte, né? Baco, vários deuses, tá bom? E, além disso, nós podemos falar aqui sobre várias coisas sobre o Império Romano. Só que o Império Romano ele foi dividido em duas partes, tá? Alto Império e Baixo Império, perdão. Alto Império e Baixo Império. Por que Alto Império e Baixo Império? O Alto Império é o período aí de Pax Romana, que é esse período que nós estamos falando aqui. Na próxima aula, nós vamos entrar aí falando sobre o Baixo Império, sobre a crise acontecida dentro do Império Romano, tá bom? Então, beleza? Espero poder ter colaborado com vocês. Agora nós vamos falar rapidamente sobre o nosso projetão, tá? Eu coloquei para vocês alguns pontos aqui, algumas sugestões de atividade, mas eu queria dizer para vocês, se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre o Império Romano, você pode botar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Além disso, para falar sobre o projetão, né, vocês estão chegando agora, o projetão é algo realmente elaborado, um trabalho bacana que a nossa escola já faz há anos. Funciona da seguinte forma, né, você vai fazer uma atividade, e ainda mais agora nessa época de pandemia, nós temos alguns outros critérios que vão estar sendo entregues para vocês, tá? Mas eu aqui vou dar uma sugestão de atividade para vocês fazerem, tá? Sugestão essa que vou falar aqui para vocês, tem até um textinho bacana que eu fiz em casa, mas que vocês vão receber, beleza? Mas eu vou estar lendo aqui, e aí vocês em casa vou estar dando aí duas sugestões de atividade para vocês, tá? Uma proposta para a turma seria a realização de um jornal eletrônico, né, com bancada, microfone. Você vai falar, né, relatando aí a história dos alimentos, porque eu nem falei, mas vocês ficaram, né, com o subtema alimentação, né, mudanças ocorridas a partir do isolamento social, perfil alimentar, horários de refeição e tudo. Só que aí vocês poderiam fazer um jornal, né? Uma das propostas é fazer um jornal eletrônico, né, relatando a história dos alimentos, como eles são, onde eles são consumidos, como são consumidos, a origem, benefícios, malefícios e também propriedades. Esse é um exemplo do que vocês podem fazer. Pode montar um jornal, ou até mesmo também fazer uma entrevista com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, com a tia, com o irmão, enfim. Vocês podem fazer aí. Seria bacana que houvesse uma interação dos membros familiares também, tá? Nesse jornal, montar um jornal. Uma outra proposta é a realização de um vídeo contendo aí receitas saudáveis, com a sua família, enfatizando aí a reflexão sobre a alimentação durante o período de pandemia, como você manter a sua saúde, né? Você pode falar também nessa atividade aí sobre fazendo aí um sanduíche, um prato comum para o seu almoço, enfim. É bacana que você faça junto com algum adulto, beleza? Faça com algum parente, algum amigo, tá? Para que você tenha aí, você seja bem auxiliado. E também é bacana que você tenha uma participação da família, tá? Eu quero a latina aí, ó. Todos os vídeos devem ser gravados de forma uniformizados. Vocês precisam estar uniformizados para gravar todos os vídeos. Beleza, galera? Então, é isso. Eu espero poder ter sido claro, poder ajudar vocês, tá bom? Beleza? Então, espero vocês na próxima aula. Valeu, galera. Um grande abraço aí. Tchau.